Ele estava lá, sentado confiante no Tribunal de Família da Barra Funda, em São Paulo. Terno importado. Relógio suíço brilhando sob a luz fria da sala. Rafael Monteiro ria alto ao lado do advogado mais caro da Faria Lima. Apontava para a cadeira vazia ao lado de Helena e cochichava. Ela nem conseguiu contratar um advogado. Ele já tinha bloqueado as contas, cancelado os cartões, tirado cada centavo do controle dela. Ofereceu R$300 mil e um carro usado como se estivesse dando esmola. E ainda pediu ao juiz que registrasse que a esposa era incapaz de entender questões financeiras. Helena estava sozinha, vestido simples, mãos trêmulas, sem defesa aparente. Rafael acreditava que em poucas horas sairia dali livre, rico e vencedor. Mas ele esqueceu um detalhe sobre o passado de Helena. E quando a porta daquela sala se abriu, tudo mudou. Que fique comigo até o final, porque o que aconteceu ali transformou humilhação em justiça. E ninguém saiu daquela sala do mesmo jeito. Helena permaneceu sentada. A sala estava quase cheia. Alguns estagiários, 2 jornalistas locais, pessoas esperando outros processos. Todos olhando. Ela sentia os olhares. Rafael cruzou as pernas com arrogância. Conversava baixo com o advogado, mas fazia questão de rir alto o suficiente para que Helena ouvisse. Ele queria que doesse. O juiz entrou. Todos se levantaram. O ar ficou pesado. O processo foi anunciado. Divisão de bens. Pedido de pensão. Medidas cautelares. Rafael foi o primeiro a falar. Seu advogado se levantou com voz firme, segura. Disse que Helena não tinha renda própria relevante. Disse que ela optou por uma vida artística, de que não contribuía de forma significativa para o patrimônio do casal. Helena apertou os dedos. Optou? Ela lembrava das madrugadas sozinha enquanto Rafael viajava a trabalho. Lembrava das exposições canceladas porque ele dizia que não valia a pena. Lembrava de vender quadros escondido para pagar pequenas despesas quando ele controlava cada real. Mas ali, diante do juiz, ela parecia apenas frágil. O advogado pediu o congelamento imediato de qualquer acesso de Helena às contas restantes. Pediu que o acordo pré-nupcial fosse executado integralmente. Pediu que o apartamento em Alphaville, a casa em Angra dos Reis e as aplicações financeiras fossem reconhecidas como patrimônio exclusivo de Rafael. E então veio o golpe. Rafael se levantou. Disse que tentou ser generoso, de que ofereceu R$300 mil para que ela pudesse recomeçar com dignidade. Disse que Helena recusou por orgulho. Orgulho. Ele olhou diretamente para ela. Você sempre foi emocional demais. Agora está pagando o preço. Algumas pessoas na sala trocaram olhares desconfortáveis. O juiz perguntou se Helena tinha advogado presente. Ela respirou fundo. Está a caminho, Excelência. Rafael soltou uma risada curta. Deve ter pegado trânsito. Ou talvez não tenha conseguido pagar o Uber. O juiz bateu o martelo pedindo ordem, mas o estrago estava feito. Helena sentiu o rosto queimar. Ela sabia o que Rafael estava fazendo. Ele queria provocar. Queria que ela perdesse o controle. Queria que parecesse instável. Porque ele precisava disso. Precisava que todos acreditassem que ela era incapaz. E o advogado de Rafael então apresentou uma petição adicional. Alegou que Helena vinha dilapidando o patrimônio ao vender quadros e movimentar pequenas quantias sem autorização. Era mentira, mas soava técnico, soava jurídico, soava convincente. Helena sentiu um aperto no peito. Se o juiz aceitasse aquele pedido naquele momento, ela ficaria completamente sem acesso a qualquer recurso. Nem para pagar um advogado, nem para pagar aluguel, nem para comprar comida. Rafael sabia disso. Ele inclinou o corpo para frente, sussurrando alto o suficiente. Você devia ter aceitado o acordo. Agora vai sair daqui sem nada.
Ela olhou para ele. Não respondeu. O silêncio dela não era fraqueza, era resistência. Mas naquele instante parecia que tudo estava contra ela. O juiz consultava os papéis. O advogado pressionava para que a audiência avançasse sem mais atrasos. O clima estava ficando decisivo. Se o advogado dela não aparecesse nos próximos minutos, o tribunal poderia prosseguir. E Rafael venceria ali mesmo. Helena sentiu o coração acelerar. Ela estava prestes a perder não apenas dinheiro, mas a própria dignidade. E Rafael já começava a sorrir como alguém que acredita que a vitória é certa. Ele não sabia, mas estava a segundos de ver o próprio chão desaparecer sob seus pés. O juiz já erguia o martelo. O advogado de Rafael insistia que não havia motivo para esperar mais. Falava em celeridade processual. Falava em abuso do tempo do tribunal. Helena sentiu o estômago gelar. Se aquilo fosse decidido naquele instante, ela sairia dali derrotada. Sem recursos, sem casa, sem voz. Rafael ajeitou o punho do terno, satisfeito. Ele já se via comemorando no almoço em um restaurante caro nos Jardins. Foi quando aconteceu. A porta dupla no fundo da sala não se abriu devagar. Ela foi empurrada com firmeza. O som ecoou pelo salão como um trovão seco. Todos se viraram. O salto alto que cruzava o corredor não era apressado. Era preciso, ritmado, seguro. Uma mulher de cerca de 60 anos avançava pelo centro da sala como alguém que não pede licença para entrar em lugar algum. Terno branco impecável. Cabelo grisalho perfeitamente alinhado. Postura reta. Atrás dela, 3 jovens advogados carregando pastas grossas. O advogado de Rafael ficou rígido. Rafael franziu a testa, confuso. Helena levantou os olhos. E pela primeira vez naquela manhã, não parecia frágil. A mulher parou ao lado dela. Não a abraçou. Não fez cena. Apenas colocou a bolsa sobre a mesa. Peço desculpas pelo atraso, Excelência. Estava protocolando medidas urgentes em Brasília. A voz era calma, mas dominava o ambiente. O juiz a encarou por um segundo. Então reconheceu. O silêncio ficou pesado. Doutora Camila Andrade? Ela inclinou levemente a cabeça. À disposição. Um murmúrio percorreu a sala. Rafael piscou, tentando entender. Quem é essa? Sussurrou ao próprio advogado. Mas o advogado não respondeu. Ele sabia exatamente quem era. Camila Andrade, especialista em direito constitucional. Casos milionários. Processos no Supremo Tribunal Federal. Conhecida por não perder. Ela abriu a pasta com tranquilidade. Estou aqui para representar a senhora Helena Monteiro. Fez uma pausa curta. Olhou diretamente para Rafael. E também sou mãe dela. O ar pareceu sair dos pulmões de Rafael. Ela disse que não tinha família, ele murmurou. Helena finalmente falou. Eu disse que estava afastada. Não que estivesse sozinha. Camila retirou os óculos escuros com um gesto lento. Senhor Monteiro, antes que o senhor continue sorrindo, sugiro que leia os documentos que protocolei há 20 minutos. O advogado de Rafael recebeu uma cópia, folheou as páginas e empalideceu. Havia pedidos de quebra de sigilo bancário, solicitação de auditoria forense, investigação sobre movimentações internacionais, empresas registradas no exterior. Rafael engoliu seco. Isso é ridículo. Ele tentou reagir. Estamos aqui apenas para dividir bens. Camila virou o rosto para o juiz. Excelência, com todo respeito, não estamos diante de uma simples divisão patrimonial. Estamos diante de indícios graves de ocultação de ativos, ante possível fraude e coação na assinatura do acordo pré-nupcial. A palavra coação caiu como uma bomba. Helena sentiu a mão da mãe tocar levemente seu ombro. Firme, protetora. O advogado de Rafael tentou intervir.
Protesto. Isso é tentativa de intimidação. Camila não elevou a voz. Intimidação é cancelar cartões de crédito na véspera da audiência. Intimidação é ameaçar cortar recursos de tratamento médico de um familiar para forçar a assinatura de contrato. A sala ficou em silêncio absoluto. Rafael perdeu o sorriso. O juiz recostou-se na cadeira. Agora, quem parecia pressionado não era Helena. Era ele. Camila fechou a pasta com um som seco. Excelência, se o tribunal permitir, proponho que o senhor Rafael Monteiro seja ouvido como testemunha neste momento. Rafael sentiu o suor escorrer pelas costas. A arrogância começou a rachar. A partida havia virado. E ele ainda não tinha percebido que estava prestes a cair na própria armadilha. Rafael caminhou até o banco das testemunhas com passos que já não eram firmes. Minutos antes, ele ria. Agora, evitava olhar para Helena. O oficial pediu que ele jurasse dizer a verdade. Ele jurou. Camila não levou papéis consigo. Apenas ficou diante dele, mãos apoiadas na madeira, olhar fixo. Senhor Rafael Monteiro, começou em tom calmo. O senhor declarou em sua petição que seu patrimônio total gira em torno de 8 milhões de reais. Confirma? Confirmo. Respondeu rápido demais. Ótimo. Ela fez um sinal discreto. Um dos associados entregou ao juiz uma pasta espessa. Excelência, aqui constam transferências internacionais realizadas nos últimos 5 anos. Empresas registradas no Panamá e no Uruguai. Todas vinculadas ao CPF do senhor, o Monteiro ou a Holdings sob seu controle indireto. O advogado dele se levantou. Protesto. Não tivemos acesso prévio a esses documentos. Foram protocolados dentro do prazo legal, respondeu Camila, sem sequer olhar para ele. O juiz folheava as páginas. Seu semblante mudava. Senhor Monteiro, o senhor poderia explicar a movimentação de 27 milhões de reais enviados para a conta da empresa Atlantica Ventures? Rafael engoliu. Investimentos, operações de mercado. Camila inclinou levemente a cabeça. Curioso, porque essa empresa não declara atividade comercial ativa, apenas recebe recursos. E, coincidentemente, no mesmo período em que o senhor alegava dificuldades financeiras para reduzir o padrão de vida da sua esposa. Helena sentiu um arrepio. Rafael respirava mais rápido. Isso não tem relação com o casamento. Tem. Tio sim, respondeu Camila, firme. Porque parte desses valores saiu de contas conjuntas antes de serem esvaziadas. O silêncio pesou. Ela continuou. Vamos falar do acordo pré-nupcial. Rafael tentou recuperar postura. Ela assinou voluntariamente. Camila abriu outra pasta. Temos mensagens enviadas pelo senhor na noite anterior ao casamento. O senhor escreveu que, se ela não assinasse, cortaria o acesso ao tratamento médico da avó dela e cancelaria o depósito que pagava a casa onde ela morava. O juiz ergueu os olhos. O senhor escreveu isso, senhor Monteiro? Rafael hesitou. Foi num momento de nervosismo. Foi coação, corrigiu Camila. E o senhor sabe que, sob a legislação brasileira, contratos assinados sob ameaça são passíveis de anulação. A sala murmurou. Mas ainda não era o pior. Camila virou outra página. Agora, e sobre o apartamento no Rio de Janeiro, registrado em nome da empresa Atlântica. Rafael ficou pálido. Propriedade de investimento. Interessante, disse Camila, porque junto aos extratos estão comprovantes de compra de móveis infantis e joias da joalheria da Vieira Souto. Helena fechou os olhos por um segundo. Ela sabia. Mas ouvir ali, diante de todos, era diferente. O senhor mantinha relacionamento extraconjugal custeado com recursos do casamento? Isso é irrelevante, tentou o advogado. Não é, respondeu o juiz, seco. Se houve uso de patrimônio comum. Camila aproximou-se um pouco mais.
Senhor Monteiro, o senhor transferiu 2 milhões de reais para a compra de criptomoedas não declaradas em sua última declaração financeira. Confirma? Rafael tentou manter o controle. Eu não me recordo exatamente. Camila não elevou a voz. A chave de armazenamento está em um cofre bancário na Avenida Paulista, número 317. Rafael arregalou os olhos. Como? Eu faço isso há 30 anos, interrompeu Camila. Encontrar dinheiro escondido é parte do meu trabalho. A respiração dele falhou. O juiz apoiou os cotovelos na mesa. Senhor Monteiro, o senhor ocultou patrimônio e mentiu em declaração judicial? A pergunta ficou no ar. Rafael olhou para o próprio advogado. Mas o advogado já não parecia disposto a defendê-lo a qualquer custo. Naquele momento, a verdade estava exposta. E a imagem do homem confiante, que minutos antes ria da esposa, começava a desmoronar diante de todos. A máscara havia caído. E agora, o tribunal via quem ele realmente era. O silêncio na sala era pesado. Rafael ainda estava no banco das testemunhas quando o juiz repetiu a pergunta. O senhor ocultou patrimônio e omitiu informações nesta ação? Ele tentou ganhar tempo. Eu posso ter cometido erros contábeis, mas não houve má-fé. Camila não o pressionou com gritos. Ela fez algo pior. Senhor Monteiro, o senhor acabou de afirmar que os valores existem e que não foram informados corretamente. Está confirmando que não declarou 2 milhões de reais em criptomoedas? Rafael respirou fundo. São investimentos pessoais. Não dizem respeito a ela. Helena fechou os olhos por um segundo. Aquela frase ela já tinha ouvido em casa. Meu dinheiro. O juiz bateu a caneta na mesa. Se o valor foi adquirido durante o casamento, diz respeito sim. Rafael começou a perder o controle. Ela nunca contribuiu, disparou. Eu trabalhava, eu fechava contratos, eu assumia riscos. Ela só pintava quadros. A frase ecoou. Hoje não era apenas arrogância, era desprezo. Algumas pessoas na plateia balançaram a cabeça. Camila se aproximou mais um passo. Então o senhor confirma que ocultou valores porque não achava justo dividir? Ele percebeu a armadilha tarde demais. Eu só queria proteger o que era meu. O advogado dele levou a mão ao rosto. Era uma confissão. O juiz recostou-se na cadeira, sério. Senhor Monteiro, o senhor entende que acabou de admitir ocultação deliberada de patrimônio? Rafael olhou para o próprio advogado. Faça alguma coisa, sussurrou. Mas o advogado já não parecia tão confiante quanto antes. Ele se levantou lentamente. Excelência, diante dos fatos que vieram à tona, preciso solicitar um intervalo para avaliar a situação. Pedido negado, respondeu o juiz, firme. A audiência continua. O advogado respirou fundo. Sabia o que estava acontecendo. Se continuasse, poderia comprometer a própria carreira. Ele virou-se para o juiz novamente. Excelência, solicito a retirada da minha representação por conflito ético superveniente. Um choque percorreu a sala. Rafael virou-se, incrédulo. Você está brincando comigo? Eu te paguei 50 mil reais. Senhor Monteiro, modere-se, advertiu o juiz. O advogado evitava encará-lo. Não posso orientar meu cliente a sustentar versões que conflitam com as provas apresentadas. Era o jeito elegante de dizer. Ele mentiu. Rafael sentiu o chão desaparecer. O homem que, minutos antes, parecia invencível, agora estava sozinho. Sem advogado, sem estratégia, sem máscara. Ele passou a mão pelo rosto, suando. Camila observava em silêncio. Não havia satisfação exagerada. Apenas firmeza. Helena, pela primeira vez, levantou o queixo. Não havia triunfo em seus olhos. Havia dignidade. O juiz ajustou os óculos. Senhor Monteiro, este tribunal não é palco para jogos de poder.
O Senhor tratou esta audiência como instrumento de humilhação. Agora lidará com as consequências. Rafael olhou ao redor. Ninguém o apoiava. Ninguém sorria com ele. O riso que ecoava no início da manhã havia desaparecido. Ele tentou falar novamente. Podemos negociar. Eu retiro o pedido de pensão. Podemos fazer um acordo. Camila respondeu antes do juiz. Minha cliente não está aqui para negociar sob pressão. Está aqui para que a verdade seja reconhecida. O clima havia mudado completamente. O homem que queria ver Helena sair sem nada, agora temia sair dali com muito menos do que imaginava. E o pior ainda, não tinha sido anunciado. Porque quando um juiz perde a paciência com arrogância e fraude, a sentença raramente é leve. Rafael finalmente entendeu. Ele não estava mais controlando o jogo. Ele estava sendo julgado. A sala já não era a mesma. O homem que entrou ali sorrindo, agora respirava com dificuldade, sozinho, sem o advogado ao lado. Minutos antes ele tentava humilhar Helena. Agora evitava encarar o juiz. O magistrado apoiou as mãos sobre a mesa e falou devagar. Este tribunal presenciou indícios graves de ocultação de patrimônio, possível fraude e coação contratual. Cada palavra era um peso. Rafael tentou interromper. Excelência, eu posso explicar. O senhor já explicou o suficiente, cortou o juiz. Helena permaneceu em silêncio. Camila, ao lado, firme. O juiz continuou. Diante das provas preliminares apresentadas, determino, em caráter imediato, o bloqueio de todas as contas bancárias vinculadas ao senhor Rafael Monteiro, incluindo holdings, empresas associadas e ativos digitais. Rafael arregalou os olhos. Não pode fazer isso. Minha empresa depende disso. Sua empresa será auditada, respondeu o juiz. E o senhor poderá explicar cada centavo ao Ministério Público. A palavra ecoou. Ministério Público. Não era mais apenas um divórcio. Era investigação. O juiz virou outra página. Determino ainda que a senhora, Helena Monteiro, tenha uso exclusivo e imediato da residência de Alphaville e da propriedade em Angra dos Reis, até decisão final. Rafael ficou pálido. Eu tenho reunião amanhã. Eu moro lá. O senhor terá 2 horas para retirar seus pertences pessoais. Apenas roupas e objetos de uso individual. Mas qualquer retirada de bens estruturais será considerada descumprimento de ordem judicial. 2 horas. O homem que prometera deixar Helena sem teto, agora precisava procurar onde dormir. Helena sentiu o coração bater mais forte. Não era vingança. Era justiça. Mas o juiz não terminou. Determino a remessa da transcrição desta audiência à promotoria para apuração de possível crime de fraude processual, falsidade ideológica e ocultação de patrimônio. Rafael levou a mão à testa. Isso é exagero? O juiz o encarou com frieza. Exagero foi transformar este tribunal em palco de humilhação. O silêncio voltou. Camila apenas inclinou a cabeça levemente, como quem reconhece a gravidade do momento. Por fim, continuou o magistrado, considerando a disparidade financeira e os indícios de abuso econômico, o senhor, se Monteiro arcará integralmente com os honorários advocatícios da senhora Helena Monteiro. Rafael quase riu, mas não havia humor naquilo. Ele estava pagando pela própria arrogância. O martelo desceu. Está suspensa a audiência até conclusão da auditoria financeira. Cumpram-se as determinações imediatamente. O som ecoou como sentença. Rafael ficou imóvel. Minutos atrás, ele cochichava piadas sobre Uber e atraso. Agora mal conseguia ficar de pé. Ele se levantou devagar, aproximou-se de Helena. A voz saiu rouca. Você não precisava fazer isso. Helena olhou para ele com calma. Eu não fiz nada, Rafael. Você fez. Camila deu um passo à frente. Qualquer comunicação futura deverá ser feita por meio do escritório. Era definitivo. Rafael percebeu naquele instante que não perdera apenas dinheiro.
perdera controle, perdera imagem, perdera poder. E, talvez pela primeira vez na vida, sentiu medo real. Enquanto ele saía escoltado pelo oficial, as pessoas na sala não cochichavam mais com curiosidade. Observavam com algo diferente. Desaprovação. Aquele homem que se julgava intocável acabava de aprender uma lição pública. Mas lá fora, sob o sol forte de São Paulo, outra surpresa o aguardava. Porque a queda ainda não estava completa. E o passado estava prestes a cobrar outra dívida. O sol da tarde batia forte nos degraus do Fórum da Barra Funda. Helena respirou fundo. Pela primeira vez em anos, o ar parecia diferente. Mais leve, mas ainda havia um nó em seu peito. Rafael saía pela lateral, escoltado, falando ao telefone com alguém em desespero. Foi então que um sedã preto parou junto à calçada. A janela traseira desceu lentamente. Helena congelou. Pai? Camila ficou rígida ao lado dela. Do banco de trás, desceu Augusto Andrade. Terno escuro, expressão de empresário acostumado a negociar sem emoções. Ele não parecia ali por carinho. Vim porque isso me afeta, disse direto. Helena franziu a testa. O que quer dizer? Augusto segurava um envelope grosso. Rafael me deve dinheiro. Muito dinheiro. Camila não demonstrou surpresa. Quanto? 10 milhões de reais. Empréstimo privado através do meu fundo de investimento. Helena sentiu o chão vacilar. Ele nunca falou nada. Porque usou o apartamento dos Jardins como garantia, continuou Augusto. Se ele não pagar, o imóvel passa para mim. Era o mesmo apartamento que o juiz acabara de garantir como patrimônio provisório de Helena. O golpe veio rápido. Quando ela achava que finalmente tinha segurança, outra ameaça surgia. Rafael, a poucos metros, Tiev percebeu a conversa e se aproximou. Não se mete nisso, Augusto, gritou. Eu já estou metido, respondeu o empresário, frio. Helena olhou para a mãe. Camila pediu o contrato. Leu cada linha em silêncio. Augusto manteve a postura firme. Está tudo legalizado. Registro em cartório. Garantia formal. Camila virou a última página. Seus olhos pararam na assinatura. 1 segundo. 2. Ela ergueu o olhar lentamente. Helena, você assinou isso? Helena balançou a cabeça. Nunca vi esse documento. Camila voltou-se para Augusto. Seu fundo aceitou uma garantia de imóvel pertencente a um fideicomisso familiar que exige assinatura de ambos os beneficiários. Augusto piscou. O nome de Rafael está na escritura. Na cópia que ele lhe mostrou, corrigiu Camila. Mas desde 2018, esse imóvel está vinculado a um fideicomisso criado para proteção patrimonial e exige a assinatura de Helena para qualquer operação de garantia. O silêncio caiu pesado. Augusto olhou novamente para o papel. Havia uma assinatura feminina ali, tremida, imperfeita. Helena levou a mão à boca. Ele falsificou. Rafael empalideceu. Isso é absurdo. Camila deu um passo à frente. Não é absurdo. É crime. Ela apontou para o contrato. Se esse documento foi firmado com assinatura falsificada, é nulo. E o seu fundo, Augusto, pode responder por negligência ao aceitar garantia irregular. O empresário sentiu o golpe. O homem acostumado a sempre ganhar percebia que havia sido usado. Ele me enganou, murmurou. Enganou todos nós, respondeu Camila. Augusto encarou Rafael com desprezo. Por um instante, parecia que pisaria nele ali mesmo, mas se conteve. Virou-se para Helena. Eu não sabia. Helena o olhou com distância. Não havia raiva, nem afeto, apenas cansaço. Está tudo bem, pai. Resolva isso com ele. Augusto respirou fundo. Dobrou o contrato lentamente. Vou atrás do meu dinheiro, mas não será de você. Ele entrou no carro e partiu.
Rafael ficou parado na calçada, sem advogado, sem patrimônio garantido, sem apoio. Camila aproximou-se dele pela última vez. Você não perdeu por causa de Helena. Perdeu porque acreditou que podia manipular todos. Ele não respondeu, porque pela primeira vez não havia argumento possível. E enquanto ele ficava ali, sob o sol escaldante de São Paulo, começava a entender que sua queda não era apenas financeira. Era moral e definitiva. Mas a história ainda não tinha chegado ao fim. Porque a justiça completa leva tempo. E o tempo estava prestes a cobrar a última conta. 6 meses depois, o nome de Rafael Monteiro já não aparecia nas colunas sociais da Faria Lima. Aparecia nas páginas policiais. A investigação confirmara fraude, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. As criptomoedas foram rastreadas, as empresas de fachada desmanteladas. O juiz não hesitou. Rafael foi condenado. Perdeu a liberdade. Perdeu os contratos. Perdeu a reputação que tanto protegia. E perdeu algo que jamais soube valorizar: respeito. Helena, por outro lado, floresceu. A casa em Alphaville foi vendida legalmente após a partilha definitiva. O valor, somado à indenização por danos morais e abuso financeiro, garantiu estabilidade. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi a voz que ela recuperou. Meses depois, de sua primeira grande exposição em São Paulo, recebeu o nome de Recomeço. Quadros intensos, cores fortes, justiça pintada em tela. Camila estava ao lado dela, não como a advogada temida, mas como mãe. Helena não venceu apenas um processo. Ela venceu o medo. Venceu a humilhação. Venceu o silêncio. Rafael acreditou que controlar contas bancárias significava controlar pessoas. Achou que ridicularizar uma mulher diante de um juiz a destruiria. Mas esqueceu uma verdade simples. Quando a dignidade é ferida, ela pode demorar. Mas um dia se levanta. E quando se levanta, nada a segura. Helena saiu daquele tribunal como vítima, mas terminou essa história como mulher livre. E isso ninguém mais pode tirar dela. Lição de vida e valor moral para quem está assistindo, especialmente você que já viveu mais de 35 e 40, 50 anos. Sabe que a vida ensina de forma dura. Esta história não é apenas sobre divórcio. É sobre arrogância. É sobre poder mal usado. É sobre o erro de confundir silêncio com fraqueza. Muitas vezes, quem fala menos, observa mais. Quem suporta em silêncio, aprende. E quem aprende, um dia se posiciona. Dinheiro não compra caráter. Status não substitui respeito. E inteligência sem ética leva à própria queda. Se você já foi subestimado, se já riram de você, se já tentaram diminuir sua voz, lembre-se, força não é gritar mais alto. Força é permanecer inteiro quando tentam te quebrar. E nunca esqueça, antes de humilhar alguém, pense bem, porque você nunca sabe quem pode atravessar aquela porta. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo.
yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа.
типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,